Vocês estão felizes de estar nesse lugar, diga amém. Você está no lugar certo, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o nosso coração, para o meu coração, para o seu coração. E o culto dos homens é um culto muito poderoso. Vou já explicar para você por que que é. Não tem lugar nenhum na cidade que se reúne esse tanto de homem para ouvir a palavra de Deus. Não tem. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua vida, por você estar aqui. Tem alguém que está nos visitando nessa noite? Levante a mão se tem alguém nos visitando para me conhecer. Tem, rapaz, coisa maravilhosa, viu? Aplauda ao Senhor por essas vidas que estão aqui nos visitando. Seja bem-vindo, fique à vontade. Tem uma palavra de Deus para o seu coração, você está no lugar certo. Aleluia. E eu quero pregar para você, homem, nessa noite a respeito de como agradar a Deus. Como um homem agradar a Deus? Como que eu vou agradar a Deus? No meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho. Porque a figura masculina, homem, hoje, é muito atacado pelo diabo. Porque tudo que o diabo quer é destruir a vida do homem, porque o homem é líder. Lá na sua casa, você que é casado, você é sacerdote. Você é o líder daquele lugar. Esse final de semana eu dei uma palavra, um rapaz casou, e ele não era evangélico, mas ele fez um culto e eu preguei naquela chácara. E eu preguei sobre isso, sobre o homem é o líder. Se tem algo de errado, você que é casado lá dentro da sua casa, quem tem que consertar é você, porque você é o líder lá dentro da sua casa. É você que é o sacerdote lá, é você que é o provedor naquele lugar. É você que tem que organizar o que está fora do lugar. Porque Deus deixou esse papel para o homem. E o homem hoje tem sido muito perseguido, ainda mais, vamos se dizer assim, pelo pecado, por Satanás, porque tudo que Satanás quer é destruir a vida desse homem. E quando o homem ele sai da sua posição, por exemplo, o homem casado, tudo começa a bagunçar ali no seu lar. Vida da esposa, vida dos filhos, a organização de todas as formas. E um homem, para ser bem-sucedido, ele tem que estar alinhado com Deus. Quando eu falo em ser bem-sucedido, eu não estou falando financeiramente agora. Eu estou falando em tudo que ele fizer, ele ser bem-sucedido, ele tem que estar alinhado com Deus. Ele tem que ser um adorador. O homem que adora a Deus em espírito e em verdade, nada ao seu redor consegue lhe destruir. O homem que busca o Senhor, o homem que teme ao Senhor, por mais que aonde ele está, falando geograficamente, no lugar onde ele está, não esteja bem, por mais que tudo que ele tente fazer não dê certo, mas se ele está alinhado com Deus, ele é um vencedor. E quando nós falamos sobre adoração, sobre buscar a Deus, sobre chorar na presença de Deus, às vezes nós trazemos na nossa mente, tipo, mulher. A mulher ela tem mais uma sensibilidade para adorar a Deus, para estar chorando. Porém, o chamado para adorar é para todos. O homem, ele tem que botar na cabeça dele que homem tem que chorar na presença de Deus. Homem tem que entrar no seu quarto e ter intimidade com Deus, igual qualquer mulher faz, na sua casa. Porque às vezes você que é casado, às vezes você vê muito a sua esposa lá no quarto orando, chorando. Quantos homens casados já viram a sua esposa no quarto? Ouviram? Querido, mas entenda bem. Isso é bom, é maravilhoso você ter uma esposa apaixonada pelo Senhor. Mas ela tem que ver isso em mim e em você. Lá dentro da sua casa, porque você é o maior exemplo lá dentro. É você que tem que entrar dentro do seu quarto e ligar o som e colocar uma adoração. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho que adorar a Deus. Já é algo meu, já é algo que não tem conversa. Eu acordei atrasado, quem quiser que me espere.
Eu tenho ali minha playlistzinha, eu boto minha música. Às vezes a Deus ainda está dormindo, a pastora Deus, eu vou para a sala, ou vou para o banheiro, ou eu vou lá para a área. Mas todos os dias eu tenho que fazer isso. Porque se o homem entender que ele tem que adorar a Deus, que ele tem que se jogar na presença de Deus e buscar a Deus, ele vai conseguir vencer. Eu sei que existe uma pressão muito grande sobre a vida do homem, que ele é o provedor, ele tem que organizar, ele tem que cuidar, ele que tem que correr atrás, ele que tem que estar ali educando os filhos, para quem tem filho. Mas, querido, independente da pressão que está ao seu redor, o que vai mudar a sua história é o que está dentro de você. Se você é adorador, se você é apaixonado por Jesus. Isso é que vai mudar. E eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos 5, do 1 ao 8. Uma palavra muito linda, um texto muito bonito. Romanos 5, carta dos Romanos. Essa é uma das cartas que eu mais gosto, que o apóstolo Paulo escreveu. Ele estava ali em Corinto quando escreveu essa carta na Grécia. Eu acho que 56, 57 depois de Cristo. E essa carta é uma das cartas que Paulo escreveu que eu mais gosto, que eu mais amo. É uma palavra bem direta ao coração. E diz assim, Romanos 5, do 1 ao 8. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o que, querido? Perseverança. A perseverança é o caráter aprovado. O caráter aprovado gera o quê? Esperança. E o 5 diz, essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morrerá por um justo. Não, meu celular está querendo apagar aqui. Dificilmente haverá alguém que morrerá pelo injusto, embora pelo homem bom, pelo injusto, embora um homem bom, alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Aqui essa palavra, ela é uma palavra bem direta ao coração do homem. E o título aqui da minha Bíblia é Paz e Alegria. E o versículo 1, ele diz, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Aqui ele começa falando sobre você estar firme. Ele fala que nós ganhamos essa firmeza por meio de Cristo Jesus. Nós temos uma fé no nosso coração que nós ganhamos através de Jesus Cristo, através do seu amor, através da sua entrega. E aqui ele começa a falar sobre você, como você ganhar um caráter aprovado. É na perseverança. Mas qual o caráter que eu quero destacar nessa noite? É o caráter de você dizer não ao pecado.
Eu quero dizer para você, crente, que muitas vezes o evangelho não é pregado pelo comportamento de alguns crentes de caráter não aprovado. Quantos já ouviram falar alguns crentes que o cara diz, aquele cara é crente? É nada, ele não é crente não. O que é que vai fazer eu ter um caráter aprovado? O que é? Perseverança. É eu perseverar naquilo que um dia eu levantei a mão e vim aqui na frente. Perseverar é o pecado bater na minha porta e eu dizer, eu não quero. Eu não quero. E quando você persevera, as pessoas vão observar isso na sua vida. E vai chegar um momento que eles vão dizer, não, esse aí é crente. Porque a perseverança, ela gerou um caráter aprovado. E um caráter aprovado é esperança. Qual é a esperança que nós temos? A esperança que Jesus vai voltar e vai buscar todo aquele que perseverou. Eu estou falando para você, homem, nessa noite, que você precisa perseverar não só lá na rua. Como que as pessoas olham para você lá dentro da sua casa? Você que é casado, você que é filho. Como que as pessoas olham para você? Será que eles olham para você e dizem, não, ele tem um caráter aprovado? Eu sei que vai ter hora, momento, que pessoas, elas vão querer te ferir de alguma forma. Vão querer manchar, te jogar lama, manchar a sua imagem. O versículo 4 diz, a perseverança, o 5, essa esperança não nos decepciona. Quando você persevera, na tribulação você persevera, você tem um caráter aprovado, gera uma esperança, e essa esperança, ela não nos decepciona. Se você perseverar, dizer não ao pecado, dar bom testemunho, você não vai ser decepcionado. Você não vai ser decepcionado. Deus, ele vai lhe honrar aonde você estiver. Deus, ele vai lhe honrar onde você andar. Deus, ele vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente, que esse diferente é a perseverança. Eu não sei se já aconteceu com você, mas não tem algo melhor do que quando você persevera, você consegue dizer não para o pecado. E logo pouco tempo você sai daquela cena que você conseguiu vencer. E aí você diz, meu Deus, obrigado porque eu consegui. A sensação é muito boa. E aqui Paulo, ele escreveu essa carta justamente para motivar aqueles discípulos, que era uma grande equipe que se destacava naquela região, que pregava a palavra. E aqui Paulo, ele não estava lá em Roma. Ele estava em Corinto, na cidade de Corinto, na Grécia, e ele escreveu ali a carta e mandou para aquele pessoal que ali estava. Porque ele queria, sabe, de alguma forma falar o que estava no coração dele. E ele diz, olha, vocês têm que perseverar. A perseverança, ela tem que ser muito grande na vida do homem. E coisa boa é você ser bem visto, o seu caráter ser aprovado aonde você andar. Principalmente lá dentro da sua casa. Porque às vezes as pessoas lá no seu trabalho lhe conhecem, lá na sua escola, ou aqui mesmo na igreja, mas quem lhe conhece de verdade é quem mora mais você. O nosso caráter tem que ser aprovado lá. As pessoas têm que olhar para mim, para você e dizer, não, ele é um discípulo. Às vezes as pessoas têm vergonha, principalmente o homem, tem vergonha. Às vezes até mesmo de chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu errei, Deus, eu falhei. Sabe, tem uma história na Bíblia que eu gosto muito de ler, é a história de Zaqueu. Aquele Zaqueu, quando você começa a ler e se aprofundar no que a Bíblia fala ali a respeito dele, ele era um homem muito bem sucedido financeiramente e muito conhecido naquele lugar. Muito conhecido. E quando ele soube que Jesus ia passar ali, você percebe que ali ele se desesperou para ter um encontro com Jesus. Ele não se importou, imagine só, uma pessoa muito conhecida em Presidente Dutra, e você vê ele subindo numa árvore, às vezes um rico que você quase nem vê ele, porque tem gente que você quase nem vê ele.
E ele não se importou ali, ele subiu. Não, eu quero ver Jesus passar. Um homem que não se importou com a vergonha que ele ia passar. O que ele queria era se encontrar com Jesus. Sabe, não se importe. O que é que fulano de tal vai dizer? O que é que as pessoas vão falar para mim? E aquele homem, ele subiu, desceu, ceiou com Jesus. Jesus sentou na mesa ali com ele. E a cena muito forte, muito bonita que eu acho é que ele levanta e diz: Senhor, eu vou devolver tudo aquilo que eu tomei de alguém em dobro. A Bíblia diz que Jesus não falou isso para ele. Olha, você tem que devolver o que você enganou alguém, o que você roubou, alguma coisa do tipo. Não. Ele decidiu. Se você decidir nessa noite ser um adorador, você vai conseguir chegar lá na sua casa e ligar o som e começar a adorar a Deus. E isso vai gerar um caráter aprovado. As pessoas que moram ali com você, esposa, filhos, pai, mãe, não sei, eles vão ver algo diferente. Porque só faz isso quem é diferente. Mas é porque eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema. Querido, Jesus, Ele quer saber do teu coração. A minha dificuldade, eu tenho também dificuldades, obstáculos gigantes, leões para matar. Você também tem, com certeza. Mas isso não vai tirar de dentro de mim eu ser um adorador. Isso não vai parar o adorador que está aqui dentro no meu coração. Adorar a Deus é ter uma vida de intimidade com Ele. Adorar a Deus é você se entregar para Ele todos os dias, independente do que está acontecendo. Porque quando se fala de cristão, de se converter, de entregar a vida para Jesus, fala-se de algo que você está todos os dias buscando, é algo eterno. A nossa busca é para morar no céu com Deus. A nossa busca é pela nossa salvação. Não tem nada a ver com esse mundo terreno. E a adoração é uma conexão da terra para o céu. Você tem que se conectar com Ele. Zaqueu, ele decidiu mudar. Ele decidiu. Não, eu vou mudar, eu vou viver diferente, todo mundo que eu enganei, eu vou devolver. Mas eu quero uma vida nova. Eu estou falando isso para você nessa noite, porque muitas vezes nós chegamos no culto, isso já aconteceu comigo, e você ouve uma palavra, você ouve um louvor, e você diz assim: cara, a partir de hoje eu vou adorar mais, eu vou buscar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Aquela palavra que eu recebi foi muito forte. Deus falou comigo. Mas quando você chega em casa, você não adora mais, você não lê mais a Bíblia, você não faz. E isso para o homem, isso para o ser humano. E o que mais mexe comigo, quando eu venho para um culto, que Deus fala muito comigo, é porque é como que você subiu um degrau a mais. Você vem para o culto, você recebe de Deus: Deus, eu subi um degrau a mais. E aí você sai daqui nesse degrau a mais. E quando você chega na sua casa, você não tem que voltar ao degrau, você tem que continuar subindo. Porque aqui na igreja é só um lugar de reunião. Como é que funciona a igreja? Todos nós que aqui estamos, nós cremos no mesmo Deus, servimos o mesmo Deus, nós nos reunimos para adorar, oferecer um culto para esse Deus. Mas quando eu saio daqui desse lugar, esse culto ele tem que continuar dentro de mim. Esse culto ele tem que continuar dentro de você. Esse culto ele tem que continuar dentro da sua casa, no seu trabalho. Esse culto ele não para. Ele é queimando direto no nosso coração. E nós temos que sair daqui desse lugar decidido. Perseverança. Quando você persevera, você gera em você um caráter aprovado. Você tem que perseverar. Hoje eu olho, está bem ali o meu filho, o Gustavo, sentado. Sabe por quê?
Porque eu perseverei até aqui. Porque ele tem visto algo de Deus em mim. Eu olhei ali para o Carlinhos, o menino dele ali dormindo, ó, no colo dele. Ó. Olha lá. Ó. Olha ali, galera. Quantas vezes eu não vim para a igreja, mas o Gustavo e ele dormiu, né, antes? O Antes até hoje sorri dele. Uma vez o Gustavo quase acaba com o culto todinho, bem na frente, rapaz, ele dormiu na cadeira e caiu com cadeira e tudo. O povo sorriram muito dele. Mas a perseverança, ela começou na minha vida, lá dentro da minha casa. Eu disse, eu vou permanecer firme no Senhor Jesus. E já está com 16 anos. E é 16 anos todos os dias. Ah, mas ser crente tem que renunciar a muita coisa. Se você quiser ir para o céu, você renuncia. Se você não quiser ir, você não renuncia. Pronto. Ah, mas é porque lá na igreja eles pedem... Não é nós não pedimos nada. Está aqui, ó. É a Bíblia. Jesus não disse para ninguém que ia ser fácil. No mundo tereis aflições. Foi isso que ele disse. Tenha bom ânimo. Eu venci. Agora, o que nós homens temos que fazer é nos levantar. Sabe? E passar a ser intercessores da nossa casa. Não é você, a minha esposa ora muito, a minha esposa... Não. É você. Você que não é casado ainda, você já tem que começar de agora, para no dia que você casar, a sua esposa se assustar com você e dizer, eu casei com um adorador. Não, eu sabia que ele adorava, que ele buscava, mas não desse tanto. É assim que tem que ser a nossa vida. Porque a perseverança, ela gera um caráter aprovado. Nós temos que ter um caráter aprovado aonde nós andar. Porque quando você tem um caráter aprovado, às vezes você chega no lugar, não precisa nem você falar que você é crente. As pessoas olham para você e dizem, esse rapaz bem, ele é crente. Na sua conversa, no seu modo de tratar a pessoa, no seu modo de se expressar, porque um caráter aprovado não tem como você esconder, é igual um mau caráter. Quando uma pessoa é mau caráter, você começa a conversar com ela, o assunto não bate. Você percebe na hora. As ideias são diferentes, os argumentos são outros. Agora, quando você conversa com alguém que é apaixonado por Jesus, você sente na hora, porque ele não fala de outra coisa. Versículo 5, essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. A nossa esperança é que Jesus, Ele vai voltar e vai levar todo aquele que permaneceu. A nossa esperança é que Jesus, Ele vai voltar e vai levar todo aquele que todos os dias entrava ali no seu quarto com som ou sem som, ou na empresa, onde ele estiver, e adora de verdade. Por que eu vou? É um dever de casa, é uma tarefa para ser feita? Não. Eu vou para o meu quarto orar a Deus, adorar Ele, porque eu desejo. Porque eu me sinto realizado, eu me sinto preenchido quando eu estou naquele lugar. Você vai fazer isso porque você quer mais dele, porque você quer um caráter aprovado, porque você precisa de direção dele, porque você precisa do toque dele, porque você precisa ouvir e entender a voz de Deus. Não é só ouvir, é ouvir e entender a voz dele. Pastor, não é fácil, é muito difícil. É difícil. Enquanto não gerar um hábito, vai ser muito difícil. Depois, é prazeroso. No dia que você não fizer, você vai para o trabalho ou resolver o que você tem de resolver, você vai, assim como que algo está faltando. Sabe o que é que tem roubado muito isso? Isso aqui, ó. Tem roubado dos homens. Você passa 20 minutos, não sei, 1 hora, 30 minutos no Instagram, só rolando aqueles videozinhos curtos, e você não passa 15 minutos
lendo esse aqui que transforma e traz vida eterna. Você liga a sua Netflix, você fica até 2 da manhã. Um dia eu fiquei olhando para uma pessoa, querida, eu fiquei olhando. Como é que a pessoa consegue assistir até 2 horas da manhã? Meu amigo, eu surto, eu não sou muito assim de tela, eu não gosto muito, eu fico agoniado. Eu vou assistir um filme, 2 filmes, eu vou assistir uma série. Lá em casa, quando a Deusa diz assim, amor, bora assistir um filme. Flávio, bora, pai. O Gustavo casou, não está lá mais com a gente. Bora assistir uma série. Moço, não bota série não, é grande demais. Esses dias elas falaram, vamos assistir alguma coisa. Eu disse, The Chosen. Bota The Chosen. Querida, é bom demais aquilo ali, né? É muito parecido com Jesus. Isso aqui tem roubado momentos preciosos entre você e Deus. Momentos de você estar gerando dentro de você um caráter aprovado, na perseverança. Todos os dias você está ali na presença de Deus. Está tudo bem na minha vida, eu estou lá. Está tudo bagunçado, eu estou lá. Perseverar, buscar a Cristo todos os dias, ler a palavra, orar, falar com Ele, adorar a Ele, ouvir Ele. Deus, Ele é tão real, que às vezes você só precisa botar uma canção e entrar para o seu quarto. Eu gosto de ficar com a lâmpada apagada e você não fala nada, mas você sente que Ele está ali. E Ele começa a tocar dentro de você e começa a mostrar para você o que você tem que mudar. Você que é casado, que tem filhos, será que a imagem que o seu filho tem aí na cabeça dele é de você no seu quarto adorando ou de você com o celular na mão toda hora, assistindo vídeo no Instagram, sei lá, TikTok, pô, diz, tem tanta coisa aí. Será o que é que o seu filho tem guardado? Será que o seu filho olha para você e diz assim, meu pai, ele é um adorador. Meu pai ama Jesus. Qual o caráter você tem gerado dentro da sua casa? Qual a imagem tem ficado quando a sua esposa olha para você? Será que ela olha para você e ela pensa assim, eu sou casado com um homem de Deus, sou casada. Será que a sua mãe, você que é filho, mora na casa dos pais, será que a sua mãe olha para você e tem prazer? Eu tenho um filho que ele é exemplo. Eu tenho um filho que ele agrada o coração de Deus. Qual a forma você tem mostrado o caráter que está dentro de você? Qual a forma que as pessoas têm visto esse caráter? Tem pessoas todo momento olhando para nós. Aonde você estiver, pessoas olhando para você. Tem alguns dos meninos que estão bem perto de mim, Gustavo, o Jorge, o Raí, o Henrique, que trabalha ali comigo, grande homem de Deus, e outros mais. E eu sempre estou ali. De uma forma que eu quero mostrar o meu caráter, que Deus tem colocado dentro de mim. O caráter aprovado. Lutando todos os dias, meu filho sabe, para me mostrar que o que é mais importante na minha vida é Jesus. O mais importante na minha vida é Jesus. O meu filho, ele não me vê falando palavrões, os meus filhos, ele não me vê agindo de uma forma que a Bíblia não se agrada. Porque um dia, há 16 anos atrás, eu decidi mudar. Mas tu decidiu mudar para quê? Para Deus consertar tudo que estava bagunçado ao seu redor? Não. Eu decidi mudar para mim morar no céu com Ele. Essa é a esperança que queima dentro do meu coração. É eu chegar um dia diante de Jesus e abraçar Ele e dizer assim, valeu a pena eu permanecer. Porque se eu morresse hoje, já valeu a pena o que Ele já fez na minha vida até hoje.
que eu já vivi, o que Ele me proporcionou a viver até o dia de hoje, já valeu a pena. Porque o meu foco não é aqui nessa terra, é no céu, querido. Aqui eu tenho desafios, tenho luta, muita luta. Tem a minha esposa que eu amo, meus filhos, meus amigos, amigos mais chegados que irmãos. Mas o meu foco é o céu. É lá que eu quero chegar. É olhar para Jesus e dizer, valeu a pena. O caminho que você tem caminhado, trilhado, ele vai lhe levar até diante de Jesus? A esperança que não decepciona, que o apóstolo Paulo falou, é Jesus. Jesus, ele é a esperança que não decepciona ninguém. Enquanto mais você busca ele, mais você é feliz, mais você tem paz, mais você tem desejo de permanecer. Quando alguém diz para mim, pastor Cício, fulano de tal está meio fraco, está querendo se desviar, nós já sabemos o que é. Você que é líder, você que é discipulador, você sabe, ele parou de orar, ele parou de ler a Bíblia. Os olhos dele saiu desse lugar, saiu de Jesus, e ele quer sair também. Agora, quem busca Deus, quem ora, quem adora, quem lê a Bíblia, quem todos os dias diz não para o pecado e persevera, tem um caráter aprovado, que gera uma esperança que não decepciona. A esperança é Jesus. E por mais que o mundo não queira aceitar, a Bíblia diz que ele vai voltar e vai levar a igreja dele. Vai levar os adoradores de verdade. Não é os que conhecem a palavra que ele vai levar, não. É os que praticam a palavra que ele vai levar. Vai levar para onde? Para morar no céu com ele. É isso que vai acontecer. E aquele que não perseverou, meu irmão, aí é misericórdia. Misericórdia. Você, homem, tem que se posicionar. A partir de hoje eu sou um adorador, lá dentro da minha casa. Quem morar comigo vai ouvir uma música tocando e uma pessoa adorando a Deus, dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele transforma, que Ele muda, que Ele restaura. Faça isso quando você chegar na sua casa. Não espere para amanhã de manhã, não. Faça hoje. Pastor, eu nunca orei assim. Pois você vai orar. Pastor, eu ainda não sou crente. Como é que eu faço? Ore. Eu me lembro que antes de eu me converter, eu estava frequentando a igreja, igual você que ainda não se converteu. Minha esposa não ia. Gustavo era bebezinho, pequeno assim. Ele tem 21, tem 16 anos, né? Ele era pequeno. A Flávia era menorzinha ainda. E eu ia para a igreja, eu não entendia nada, era uma zoada, era o louvor, eu não conseguia entender. E eu chegava em casa e a minha esposa, tu foi mesmo para a igreja? Eu fui para a igreja. E eu me lembro que eu deitava, eu não sou hipócrita, eu não vou mentir para você, eu deitava para orar, eu não orava de joelho, que eu tinha vergonha de orar. Ela veio de joelho na cama, entendeu? Isaqueu subiu na árvore daquela no meio da rua, não estava nem ligando. E aí eu pegava o cobertor, me cobria, e eu dizia, Deus, hoje eu fui para a igreja, mas eu não entendi nada. Aquele povo era só gritando. Eu não entendi nada, Deus. Mas a semana que vem eu vou de novo. E aí o próximo final de semana eu ia de novo. Chegava em casa, cara, eu não entendia nada, mas eu vou de novo. Eu passei uns 2 meses indo para o culto ou mais, sem entender nada. Até que um dia eu entendi. Deus começou a falar no meu coração. E eu comecei a entender as músicas do louvor, eu comecei a entender as músicas, eu comecei a entender as orações. E aí eu não tinha Bíblia em casa. Eu tenho que conseguir uma Bíblia. O pastor Raniel um dia me deu uma Bíblia. Na hora que eu ia saindo do culto. Eu vou lhe dar, mas você lê. Não, eu vou ler. Eu mesmo, no mundão, não tinha hábito de ler nada. E eu comecei a ler. Aí eu perguntei para ele, eu leio o quê? Ele diz, Atos.
Atos dos Apóstolos. Fui lá no índicezinho da Bíblia, olhei o número da página, que eu não sabia nem procurar nada na Bíblia, e eu comecei a entender. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ore, querido, fale com Ele. Abra seu coração e diga: Deus, muda a minha vida. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai ser um homem mudado, um homem transformado. Persevere todos os dias. Persevere no Senhor. Não se importe com quem está ao seu redor. Ah, fulano de tal vai falar mal de mim porque eu estou indo para a igreja. Meu amigo, no dia que foi para me converter, foi luta dentro da minha mente. E eu, rapaz, eu bebia muito. Rapaz, aquele cara que bebia... Quando ele souber, aquele amigo meu que eu me converti. Rapaz, tal dia tem festa tal. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou perder essa festa. E para terminar, com 2 namoradas sérias que eu tinha. Moço, tinha um telefonezinho Nokia, pequenininho. Eu, rapaz, não tinha um WhatsApp. Vou ligar para essa mulher aqui para me terminar com ela. E tinha uma, querido, que eu gostava dela. Eu, rapaz, como é que eu vou terminar com essa mulher? Na hora que eu liguei, eu pensava assim, ó. Tem um menino aí sorrindo, eu pensava assim, ó. Na hora que eu ligar para ela, que eu terminar com ela, ela vai ligar para o meu amigo fulano de tal. E ele vai me ligar na hora. Querido, foi dito e certo. Liguei para ela. Não, estou te ligando que eu tô, não dá mais certo e tal. Não, peraí, eu vou aí. Eu, meu Deus do céu, a mulher ainda vem aqui. Mesma hora ela ligou para 2 amigos meus, que nós eram igual irmãos, andavam juntos. Sabe o que esses amigos meus fizeram? Se intrigaram comigo. Terminei com a mulher e se intrigou 2 amigos. Sabe o que esses amigos fazem hoje? O mês passado ou foi o mês atrasado, um me ligou. Pá, me ajuda, cara. Quero ter uma vida transformada, não consigo não. E eu disse para ele, cara, tudo que eu tenho para te oferecer é Jesus. Ele transforma a vida, ele restaura casamento. Jesus, ele faz tanta coisa na vida do homem que você nem imagina. Eu cheguei nesse lugar que eu digo, Igreja Batista da Promessa, só o bagaço. Morava dentro da casa, mas a mulher, mas eu estava separado. Nós nem se tocava. 7 anos de casado. Envolvido com tudo que não presta. Assalto, roubo. Andava armado, confusão em todo lugar do Presidente Dutra, quem tinha era eu. Mulherzada. Começava a beber quinta-feira no bairro Campeão ali, Divina. Quinta-feira eu começava. Cheguei só o bagaço. E sabe o que é que eu tenho mais medo na minha vida? É de voltar para lá. Em nome de Jesus, para aquele lugar eu não volto nunca mais. Sabe por quê? Porque aqui tem vida. Aqui tem transformação. Você quer ser transformado? Se entregue para Jesus. Você quer ter uma vida restaurada, um casamento novo? 7 anos de casado. Vivendo um inferno dentro de casa. Sabe por quê? Decisão errada. Amizade errada. Você quer ficar zangado aí comigo, você pode ficar. Tenha cuidado com a pessoa que você diz que é seu amigo. Porque a grande maioria dos que dizia que era meu amigo, no dia que eu parei de beber, se intrigaram comigo. Zangaram comigo. Porque eu parei de fazer o errado. Você já parou para pensar nisso? Como é que uma pessoa diz que é meu amigo, que é meu bem, e ele se zanga porque eu parei de fazer o que é errado. E fui fazer o que é certo. Persevere em Cristo. Ande com pessoas que são apaixonadas por Jesus. Ande com alguém, sabe com quem? Pastor Rui, com alguém que se você errar, ele lhe corrija na hora. Ei, isso aí não agrada a Deus não, cara. Foi isso aí que tu falou, foi isso aí que tu fez. É mesmo, cara, não zangue com ele. É mesmo. A Bíblia diz que Jesus, que Deus, que o líder, vamos esticar para o líder, repreende quem ele ama. É igual um pai. Persevere no Senhor. E eu estou com 16 anos nessa casa. E com essa esperança no meu coração, que Jesus vai voltar. E quando ele chamar pelo nome, ele vai chamar o meu nome.
Jesus, ele vai chamar o meu nome. E ele vai me levar para morar na glória com ele. Sabe por quê? Porque eu estou perseverando todos os dias da minha vida. Pastor, se isso tem sido fácil? Tem não, querido. Tem dia que parece que o mundo vai cair por cima de você. É nessa hora que você entra para o seu quarto e diz, Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Tem dia que eu não vou em casa almoçar, mas eu vou só orar. Eu chego e entro lá para o meu quarto, 2, 3 horas da tarde. E a pastora Deusa vai passar a tarde em casa, ela diz, o que foi que tu veio? Tu veio almoçar? Não, eu vim não. Eu vim só orar. E eu entro para o quarto e oro. E ela diz, tu já vai? Eu digo, já. Meu filho, tu já? Já, minha filha. Já estou fortalecido, eu já ouvi meu pai. E volto para a batalha, e volto para a luta. Persevero todos os dias, e há uma esperança que queima no meu coração e tem que queimar no seu. Jesus, ele vai voltar e vai chamar você pelo nome. Ele vai vir buscar a sua igreja. Amém? Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero convidar os homens a ficar bem aqui na frente. Ó. Eu achei tão bonito no último culto dos homens. Todos os homens, vem, querido. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, os meninos vão colocar uma canção. E a nossa oração é que você